Eu trago para a reflexão de hoje, aqui, uma mensagem que é um dos capítulos de um livro que tem como autora espiritual a veneranda Joana de Ângeles. É uma psicografia que, através de Divaldo Franco, ela nos traz um livro denominado Episódios Diários. E eu trouxe para a nossa reflexão de hoje o capítulo 10, denominado Desânimo. E já no prefácio é interessante a história, porque esse livro, a ideia dele surgiu daqui para lá, ou seja, do plano material para o plano espiritual. Conta-nos a veneranda Joana de Ângeles, no prefácio do livro, que esta obra surgiu da inspiração que foi plasmada por uma amiga sua, aqui encarnada, que desejou que ela trouxesse para todos um livro que registrasse conceitos leves, mensagens firmadas nas experiências do cotidiano, para que fossem bebidas, sorvidas como doses homeopáticas no dia a dia. E nós sabemos que a leitura da Joana de Ângeles é uma leitura que exige muita concentração, haja vista que ela capricha, ela usa uma linguagem rebuscada na maioria das suas obras. No entanto, este livro é um livro leve, de capítulos curtinhos, como dito no prefácio, para que possa ser analisado e refletido no dia a dia. Eu vou fazer a leitura literal do capítulo e depois tecer alguns comentários, fazendo inclusive uma conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo. O texto literal é: tóxico imobilizador, o desânimo se insinua suavemente, dominando as reservas da coragem e submetendo o combatente à sua ação perturbadora. Instala-se pouco a pouco, inspirando pessimismo e mal-estar, que se agrava qual invasor que conquista passo a passo os espaços abandonados à sua frente. O desânimo é inimigo covarde que ceifa mais vidas do que o câncer, pelos resultados que logra na economia do comportamento humano. Então, já de largada, de partida do capítulo, ela nos traz um alerta do cuidado que devemos ter com o desânimo, fazendo essa comparação com a doença da gravidade, por exemplo, de um câncer. Na segunda parte, ela nos traz elementos, soluções de como lidarmos com isso. E aí continua o texto. Quando sintas a insinuação do desânimo, ciciando-te falsos motivos para que abandones a peleja, ou a postergues, ou a desconsideres, tem cuidado. Usa a razão e expulsa-o da casa mental. Às vezes, se te apresenta na condição de mágoa defluente de qualquer incompreensão sofrida e, noutras ocasiões, em forma de exaustão de forças que deves superar mediante mudança de atitude mental e de atividade física. A marcha do tempo é inexorável. De qualquer forma, as horas se sucedem. Utiliza-as de maneira condigna, mesmo que a peso de sacrifícios. Quando transponhas a barreira da dificuldade, constatarás a vantagem de haver perseverado, descobrindo-te rico de paz face aos tesouros de amor e realização que adquiriste. Motivo algum deve servir de apoio para o desânimo. Tudo na vida constitui convite para o avanço e a conquista de valores na harmonia e na glória do bem. Então, nesta segunda parte, eu destaco aqui dois elementos fundamentais, mas a veneranda Joana nos chama a atenção para o cuidado com a casa mental, que são os nossos pensamentos. Nós sabemos que o pensamento ele tem força e direção, ele é a base de tudo. É através dele que nós conectamos com o universo,
com as forças do bem ou o contrário. Daí o cuidado com a casa mental, que ela nos convoca a ter esse cuidado. E aqui eu faço uma metáfora com o rio. O nosso pensamento é como se fosse um rio. Eu ouvi essa metáfora na palestra há algum tempo e achei bastante oportuna trazê-la. O rio, ele nasce com pequenas gotinhas, tem o seu nascedouro, forma-se um regato, que é um pequeno riacho, e ali no curso d'água ele vai levando toda aquela vida aquática, plantas, peixes, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, mas também vai levando sujeira, e isso tudo vai ser processado pela natureza e se transformar, no curso do tempo, em energia limpa. O nosso pensamento, ele também traz consigo elementos bons e elementos que não são bons. O que aconteceria se nós chegássemos no rio e colocássemos uma contenção, atravessássemos um pedaço de madeira, por exemplo, atrapalhando o curso d'água? Toda a sujeira que iria fluir, seguir o seu curso, ela fica armazenada, causando estrago naquela região do armazenamento. Mesmo assim, são os nossos pensamentos. Se eles se instalam em nós e nós colocamos essa contenção, armazenamos esses pensamentos deletérios, eles vão tomando corpo e destruindo e nos desanimando, nos colocando para baixo, daí pode se instalar inclusive um processo de depressão. Então a psicologia nos mostra que nós não temos como deter os pensamentos, você não tem como impedir que eles entrem em nós, eles surgem na nossa mente, no nosso cérebro e são processados. Mas a gente tem como não alimentá-los, não dar nutrientes a eles se eles não forem bons. Então é esse cuidado que nós devemos ter, e a conexão que eu faço com o Evangelho é que está lá no Evangelho de Mateus, dito pelo Cristo, o vigiai e orai. Vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, que é através desses elementos que nós nos conectamos para, a partir daí, fazer a oração, porque a oração é a conexão com Deus, com o todo, com o alto. E, inclusive, a gente fazendo esse processo de vigilância, do exercício da vigilância, tanto é assim que no Evangelho vem primeiro vigiai e depois orai, é que nós nos preparamos para que a oração flua da forma mais eficaz possível. Tem até uma outra passagem do Evangelho, no pedi e obtereis, onde os pedidos sinceros, eles trazem a resposta. Mas nesse mesmo capítulo, salvo engano, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá o Cristo diz que se houver divergência entre a gente e o nosso inimigo, para reconciliar com o inimigo e só depois entrar em oração. Ou seja, é preciso que haja uma preparação, que é a vigilância, o vigiai e depois o orai. Esta é a primeira parte dessa reflexão, que é o cuidado com a casa mental. E a segunda parte, para a qual nos convoca a Joana, é sobre o bom uso do tempo, o que nós fazemos com o tempo de que dispomos. E aí, essa parte nos remete a um livro denominado Jesus no Lar, que é uma psicografia de Chico Xavier, onde ele narra que o Cristo, reunido na casa de Simão Pedro com seus apóstolos, fazendo aquelas reflexões, num dado momento, Isabel, que é a mãe dos apóstolos João e Tiago, ela vira de forma até que meio ingênua para o mestre e o interpela, dizendo: Mestre, terás contigo um talismã de cujas virtudes possamos desfrutar? Nós sabemos que o talismã, ele é um objeto mágico que teria, segundo os costumes, o poder, seria um amuleto, um poder
de trazer elementos de magia. E ela queria que esse elemento fosse colocado à disposição de todos para que as virtudes dali surgissem. E o mestre, de forma tranquila, serena, com toda aquela candura, a encara e diz: mulher, o grande talismã é a hora que estamos atravessando, numa referência ao uso do tempo. Então, é esse o questionamento. Que uso nós estamos fazendo do nosso tempo? No sentido individual, no sentido familiar, no sentido coletivo? Como é que nós estamos encarando a passagem das horas? O que nós estamos produzindo? Então, esta é a reflexão para a qual nos convoca, no meu entendimento, esse capítulo trazido nesta psicografia do Divaldo. E eu faço mais uma conexão, considerando a oração e a importância dela nas nossas vidas e na nossa conexão com Deus. E me lembro de uma passagem de um livro de Chico, denominado Pão Nosso, que é Pai Nosso, que é uma psicografia da Meimei, onde Chico nos narra, ou a autora espiritual nos narra, que existia um velho árabe analfabeto que costumava orar com muito fervor. E um certo dia, o rico chefe de uma caravana passou na localidade onde morava esse velhinho e se hospedou com as suas caravanas numa determinada hospedaria daquela localidade. E já à noite viu no canto o velhinho em oração. Não se conteve e se dirigiu ao árabe, questionando: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? De forma arrogante, ele se dirige ao velhinho que, tranquila e serenamente, o questiona: grande Senhor, conheço a história de nosso Pai Celeste pelos sinais que ele emite. Como assim? Indagou o chefe da caravana. O servo, o velhinho, de maneira humilde, explica: quando o Senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconhece quem escreveu? E aí ele responde: pela letra, é claro. O velhinho continua no questionamento: quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives? O velhinho sorri e faz a última pergunta: quando o Senhor está na sua tenda, lá na sua propriedade, e à noite, no entorno da tenda, passam alguns animais. No dia seguinte, como saber se foi um carneiro, um boi ou um cavalo? E aí o caravaneiro, surpreso com a inteligência do velhinho, diz: pelos rastros. E neste momento, o bom velhinho convida o caravaneiro para a parte de fora da hospedaria, aponta o céu, onde a lua brilhava de forma intensa, tendo no seu entorno estrelas resplandecentes, e aí conclui dizendo: Senhor, aquilo não pode ser obra dos homens. Nesse instante, o rico caravaneiro se põe de joelhos, entra em oração e começa a chorar copiosamente. Então, é uma bela passagem narrada de forma poética por Meimei, nos convidando a perceber os sinais de Deus em nossas vidas. E assim, com esta reflexão, eu concluo aqui o Evangelho, desejando que tenhamos
um bom final de tarde e que possamos seguir por aí, tecendo laços, bordando afetos e desatando os nós que a vida nos oferecer. Saúde e paz para todos.